Olá, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é um programa da Igreja Cristã Maranata, cujo tema é O Espírito Santo na Bíblia. Nós estamos aqui no nosso estúdio, na Igreja do Alecrim, em Natal, no Rio Grande do Norte. E queremos, nessa ocasião aqui, dar sequência ao assunto que nós estávamos tratando no último episódio, quando falávamos sobre a ação do Espírito Santo na vida de Salomão, ou a obra que foi realizada por Salomão, tendo ali na pessoa de Salomão um tipo do Espírito Santo. Mas nós encerramos esse episódio falando da necessidade de estarmos em vigilância. Vou aproveitar aqui, acabei de citar o último episódio, Você está acompanhando conosco, volta lá, ele fica disponível no nosso canal no YouTube. É importante que você comente, compartilhe, interaja conosco. Você vai poder visitar o último episódio e olhar com mais profundidade aquilo que nós estamos comentando. Encerramos então falando de estarmos vigilantes, atentos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os limites do Espírito Santo, aqueles que ele estabelece para a nossa preservação. Estão conosco aqui nessa jornada, o pastor Mauro Azevedo e o pastor Wellington Guilherme, os quais saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Luando, pastor Mauro, a todos que nos assistem. Pai Senhor, pastor Luando, pastor Wellington, Pai Senhor, a todos os irmãos. Glória a Jesus. Então nós vamos já, pastor Wellington, vou pedir ao companheiro para colocar para nós aqui uma palavra de introdução sobre esse assunto, limites do Espírito Santo, olhando para o período de Salomão. Isso. É interessante, pastor Luando, esse ensino aqui, ele nos mostra que o amor de Deus, ele é incondicional, não depende das circunstâncias. A palavra diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a salvação, ela é condicionada. Só nos chama para a salvação, mas há um processo onde o Espírito Santo ele atua. E nós temos limites definidos pelo Espírito Santo. Esse estudo trata disso. E para abordar isso aqui, tem alguns personagens que nós vamos tratar, que é importante nós irmos lá na época de Davi. Quando Davi ainda era rei, algumas circunstâncias ocorreram. Por exemplo, o seu filho, Absalão, ele se levanta contra Davi, querendo tomar o reino de Davi. E Absalão era o filho mais novo. Houve então uma batalha, um confronto ali. Até teve uma ocasião que Davi ele foge de Jerusalém para enfrentar o seu próprio filho, Absalão. Nessa fuga surge um personagem ali que é Simei. E Simei ele amaldiçoa a Davi. Até os valentes ali, os soldados de Davi queriam ir contra Simei. E Davi, não, deixa ele, quem sabe é por esse motivo mesmo. Davi sempre como tipo do Senhor Jesus, perdoando, humilde, abaixou a cabeça e saiu de Jerusalém. E houve também uma batalha contra Absalão, filho de Davi. E Davi ele deu ordem aos soldados ali, os valentes, para não fazerem mal a Absalão. Está lá em 2 Samuel 18:5. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Porém, Absalão tinha cabelos longos, compridos, e ali no meio da batalha, a sua cabeça ficou presa nos galhos de um carvalho. Joabe veio e matou Absalão, que estava indefeso, pendurado em uma árvore. E Davi chorou muito, pranteou muito a morte ali do seu filho. Então a gente vê aqui já dois nomes, Joabe, que matou Absalão contra uma orientação de Davi, e Simei, que amaldiçoou ali a Davi quando ele fugia de Jerusalém. Isso tem a ver com o quê? Com a sucessão do reino. Porque o filho mais velho era Absalão. Absalão foi morto. O segundo na sucessão seria Adonias. E depois que viria Salomão.
né? Essa seria a ordem natural da sucessão. Porém, lá em 1 Crônicas 22, 9 e 10, diz o seguinte: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Uma profecia aqui a respeito de Salomão que ia nascer ainda. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho e eu a ele por pai. Confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Então, a revelação seria que Salomão fosse o filho. Então, dentro desse contexto aí, temos um cenário para a sucessão de Davi. Muito interessante, né? Já vamos guardar aí, né, esses personagens, porque no tempo de Davi perdoa, né? Simei, Joabe, mas no tempo de Salomão as coisas, elas, vou usar uma expressão aqui, né? As coisas precisam ir para os seus lugares também, né? Então, o pastor Wellington, o pastor Mauro, trouxe uma palavra ali já apontando para o período da transição. Então, a profecia estava sobre Salomão, né? Que viria então porque era o que Deus tinha, né, como governo para aquele tempo. E como é que se deu? Como é que foi o cenário dessa transição do reino? Amém. Apesar dessa profecia de que Salomão iria substituir Davi, né, Adonias, ele se levanta contra a profecia. Ele queria ali suceder a Davi. Ele e mais 3 com ele, né? Temos aqui Abiatar, Joabe e Simei. Joabe e Simei de novo, né? De novo, né? Aí pronto, eles assim se reuniram até fora de Jerusalém, né, para reinar no lugar de Davi, né? Então, assim, mesmo esses homens, né, com as suas falhas, mas foi alvo da misericórdia de Davi. Então, Abiatar, né, naquela época ele era o sacerdote. Então, a ambição dele ali era substituir ali no ministério. Nós temos ali Joabe, né? Joabe era chefe da guarda, sobrinho de Davi. Ele queria o comando, né? E Simei ali era da família de Saul, né? Falou mal contra Davi, amaldiçoou Davi naquele período de quando Davi estava saindo, fugindo de Absalão, né? Isso. Ali. Então, assim, são homens que tinham uma ambição, propósito material, fora da profecia. Aí o profeta Natã, aliás, tem um versículo que fala sobre isso. Provérbios capítulo 18, verso 1, diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então esses 3 homens, eles foram contra a profecia. Porém o profeta Natã, ele descobre tudo isso e avisa a Davi. Então Davi, ele cumpre a profecia. Não, olha, quem vai suceder aqui é meu filho Salomão. Aí ele chama Zadok, ali chama Natã, o profeta, Zadok ali o sacerdote, e Joabe, Benaia também, que é um valente de Davi, e ali confirmaram Salomão como rei. Então, 1 Reis capítulo 1, verso 39, diz assim: e Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão! E assim Salomão foi ungido rei naquele dia. Então vejam aqui, nós estamos, né, pastor Wellington, vendo sobre os limites do Espírito. Então vemos aqui o período do reinado e algumas insurgências, né? Exato. Absalão, Simei, Joabe, Adonias. Vemos o profeta Natã ali com uma posição importante para fazer lembrar da profecia. Nós vemos a atenção de Davi, aquilo que era propósito do Senhor, que era de usar Salomão. Agora Mauro comentou aqui sobre outros 3 que não faziam parte desse grupo de insurgentes, mas eram 3 valentes, né? Zadok, Natã, né? E Benaia, que era um valente. E aí essa transição, então, ela acontece, a profecia se cumpre, o reino é confirmado. E aí eu vou fazer agora, diante desse cenário, uma pergunta ao pastor Wellington, que é muito importante, está extremamente ligada ao tema. O que acontece então, pastor Wellington, com esses homens que se rebelaram contra a profecia de que Salomão seria rei em lugar de Davi? Interessante, pastor Luando, que a profecia se cumpriu.
houve a oposição, mas a profecia se cumpriu. A oposição ela sempre vai acontecer. Ao longo de toda a história bíblica, a gente vê as oposições se levantando. Mas aqueles servos que perseveram na doutrina, na revelação, eles têm a vitória. E foi o que aconteceu. A revelação era que Salomão fosse rei, Salomão foi rei, né? E todo o povo disse, viva o rei, como encerrou aqui o versículo do pastor Mauro que ele leu, né? Viva o rei Salomão. Mas e aqueles homens, né? Como o companheiro colocou. O que aconteceu ali com Abiatar, com Joabe e com Simei e Adonias, né? Que era o filho de Salomão. Filho de Davi, né? Primeira coisa, Adonias, né? Ficou preocupado com aquela situação. Mas a palavra ali de Salomão foi, vai para a tua casa. Então, botou um limite para ele, está perdoado, vai para a sua casa. Aí, o tempo passou e Adonias, ele quis o quê? Abisaque. Abisaque foi uma jovem, muito bonita, diz a palavra, que cuidou de Davi na sua velhice. É uma companheira dos últimos anos ali na vida de Davi. E aquilo ali para Salomão foi uma afronta, né? Porque ele estava querendo a esposa, né? A última esposa, a última companheira do pai. Então, seria até uma ameaça ao reino. Diante daquela postura de ambição também ali de Adonias, o juízo foi a morte. Então, Adonias ali, ele morre. Abiatar era um sacerdote, porém, ele era um sacerdote da ordem de Levi. Levi lá da época de Samuel, e foi um sacerdote que não foi agradável a Deus. E havia uma profecia que o ministério dele seria encerrado. E Salomão faz isso. Ele bane, né? Ele excluiu Abiatar do sacerdócio e manda para a cidade de Anatote, distante, fora de Jerusalém. Então ele perdeu o ministério. Não morreu, mas ficou sem o ministério, ficou afastado da comunhão, afastado de Jerusalém. É um sacerdócio sem a direção do Senhor é um problema. Já vinha da linhagem de Eli lá atrás, né? Exato. E Joabe, né? Joabe foi aquele que matou Absalão, filho de Davi, apesar da ordem de Davi para não fazer mal ao jovem. E, além disso, ele também matou outros dois, Abner e Amasa, porque ele tinha um sentimento de vingança por esses dois valentes de Davi, aqui, o Abner e Amasa, só que ele matou Abner e Amasa em tempo de paz. Uma vingança de um confronto que houve em uma época de guerra. Aquilo também foi mal aos olhos de Absalão. E Joabe, quando ele viu a situação de Salomão sendo proclamado rei, ele até tentou fugir e segurou nas pontas do altar e não quis sair dali. Mas Salomão deu ordem ali aos valentes que foram lá e houve a morte de Joabe. E Simei? Simei foi aquele que amaldiçoou a Davi, mas Davi o perdoou, deu lugar até à mesa para Simei estar ali com ele. E Salomão impõe um limite a Simei, você vai ficar dentro desse limite aqui, você não ultrapassa ali o ribeiro de Cedron. E ficou ali um tempo. O que aconteceu? Alguns escravos de Simei fugiram. E ele foi atrás dos escravos. E avançou aquele limite. E ao ficar sabendo ali, né, Salomão soube que Simei saiu daquele limite, também mandou executar a Simei. Ou seja, que a gente vê, em um primeiro momento, há o perdão, há a misericórdia de Deus, mas há um limite, há uma condição para se manter dentro do limite. Se sair daquele limite, há um juízo. Exatamente. Adonias morto, Abiatar fora, destituído do sacerdócio, Joabe também, né, morto, e Simei. Né? Então, o limite foi estabelecido, e era para preservação, era para usufruir da misericórdia, mas ultrapassou o limite e acabou que o juízo veio também. O que nos interessa essencialmente nesse estudo, se é que nós podemos colocar dessa forma, é a edificação das nossas vidas hoje, visto que esse mesmo Espírito Santo está aqui profetizado na pessoa de Salomão, é quem habita na nossa vida, é quem dirige os nossos passos e é quem estabelece os limites. Então, eu vou pedir ao pastor Mauro, então, para fazer, pastor Mauro, uma aplicação profética desses limites nas nossas vidas. Bem, Salomão, né, como nós falamos aqui, é tipo do Espírito Santo. E Jesus, ele nos alerta. Em Mateus 12:32, diz assim: E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, dentro dos limites do Espírito Santo, estamos seguros, né? Dentro dessa comunhão, né? Assim, nós temos liberdade, né? Mas no limite, dentro do limite do Espírito Santo, né? Como foi falado, assim, há um juízo se sairmos, né, desse limite, como houve juízo também desses homens aí que saíram, né, do limite imposto ali por Salomão. Tem uma parábola bastante conhecida, parábola do filho pródigo, por exemplo, né, em que o filho ele sai ali perto do pai, né, ele vai embora, né, o pai dá metade, né, dos bens e ele vai embora. Ali o pai não poderia protegê-lo, por quê? Porque ele ultrapassou os limites. Olha, ele falou: pai, me dá metade da herança que eu vou embora, né? Aí o pai não poderia, porque não poderia abençoá-lo, porque ele estava fora, né? Aí até o momento que ele se tocou e voltou, né? Então a gente percebe, esse limite faz parte do nosso relacionamento com Deus. Para estarmos assim abençoados, para termos essa bênção, é preciso estar dentro do limite do Espírito Santo, não fora dele. Bem, esse assunto é um assunto onde há muitas figuras, muitos tipos, muitos detalhes, né? Então nós vimos aqui o tempo de Davi, algumas pessoas que se levantaram, limites foram estabelecidos para que a profecia fosse preservada, fosse cumprida, e agora o pastor Mauro trouxe aqui, o pastor Wellington, já uma aplicação para as nossas vidas, usou uma expressão que é muito importante nós reforçarmos com você que nos assiste, né? Os limites do Senhor, eles fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Então, o limite que Deus estabelece, ele estabelece para a nossa preservação. Amém. Estabelece para o cuidado, né? Para guardar a nossa vida. O pastor Wellington falou isso logo no início da sua fala. Quando a gente fala de limite, né? Não é algo imposto como uma obrigação ou um peso, ao contrário. Dentro dos limites que o Senhor estabelece, nós estamos seguros. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, nós vemos nesse contexto aqui dos dias de Davi e de Salomão, não é? O quanto que era importante permanecer dentro dos limites. Mas o nosso tempo aqui é um tempo exíguo, né? E eu quero aproveitar aqui, já caminhando para o encerramento, e deixar com os companheiros aí a oportunidade de fazer alguma consideração ainda, né? Pastor Wellington, eu estou com a palavra aí. Eu gostaria apenas, né, de repetir aqui, né? O Senhor Jesus, ele veio nos dar a graça, nos dar a salvação, não veio para julgar. No Evangelho de João 12:47 diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim para julgar, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glória a Jesus. Pastor Mauro. Amém. Tem um versículo também, deixar aqui primeiro Pedro, primeira epístola, né? Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, assim, o amor de Deus, ele é incondicionado, né? Mas a salvação, ela está na obediência. Se formos obedientes ao Senhor, né, temos a bênção do Senhor. Então, o Espírito Santo, como agente da operação de Deus, é juízo também, né? Interessante. Exatamente. E porque a obediência é um limite, né, Mauro? Exato. A obediência é um limite para aquele que quer viver a salvação. Exato. E é bem interessante o texto, quando fala obediência e aspersão do sangue de Jesus, para santificação, para obedecer, né? Se obedecermos ao Senhor, temos a bênção. E também O sangue é aqui dessa ação. aponta para o Espírito Santo. Muito bom. Lembrar isso. A obediência e a aspersão do sangue, ou seja, o limite do Espírito Santo. Esse texto é um texto riquíssimo, né? Nós vamos falar sobre salvação, ato e Exato. processo aqui. Nós vemos figuras aqui extraordinárias, né, com relação ao processo de salvação. Mas é interessante essa palavra dos companheiros, né? O pastor Wellington reforçou aqui o amor, né? O cuidado no tempo de Jesus, a misericórdia, a graça. O Mauro colocou aqui um limite da obediência para aquele que vive em salvação, porque fora disso é juízo, né, Mauro? Mas como é que a gente faz, então, a palavra aqui para todos nós, para o senhor, a senhora que nos assiste, como nós podemos fazer para nos mantermos dentro desses limites, visto que nós temos as nossas limitações? Paulo fala sobre isso na Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Ele diz assim: da mesma maneira,
também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus. Então é o próprio Espírito Santo que nos ajuda, Amém. né, a permanecermos dentro dos limites para continuarmos usufruindo, né, do amor do Senhor, da bênção do Senhor sobre nós. Amém? Eu quero então, concluindo aqui, agradecer a presença dos companheiros, pastor Wellington, pastor Mauro, a paz do Alegria, Senhor. a paz do Senhor. É uma bênção estar aqui, é uma bênção. Pai Senhor a todos. Glória a Jesus, nós vamos seguir nessa jornada aí, né? Amém. E a você que nos acompanha, nós convidamos a permanecer conosco, a interagir, a comentar, a enviar a sua experiência. Querendo Deus, nós estaremos juntos no próximo episódio. Um abraço e a paz do Senhor.